Ei, olá Daniela, bem-vinda. Vamos começar agora, já já. Deixa eu colocar uma musiquinha pra gente ouvindo. Esperar mais umas duas pessoas entrarem aí pra gente conversar um pouco. Isso eu supondo que mais gente vai vir, né? Eu tô na expectativa ainda. Mas como que o som tá pra ti? O som tá bom aí? Tá saindo bacana? Tá dando pra entender? Massa, bacana. Deixa eu ver aqui. Pois é, na hora que vier, eu vou ficar aqui um tempinho ainda, né? Vamos ter que preparar um bocadinho de coisa. Não foi tanta coisa assim, não. Eu não preparei muita coisa técnica, né? Foi mais coisa sobre percepção, né? São muitos problemas que eu vejo os alunos tendo em perceber, entender como é que é o processo de aprendizagem da língua. E eu vejo que tem muitos conceitos errados, assim, e coisas que tem que mudar. Pois é, pois é. Pois é, tô tudo sem fazer nada e tem que inventar alguma coisa, pelo menos, né? Vamos ver. Opa, mais uma pessoa aí, olá, tudo bem? Nélia, Neia, deixa eu ver aqui qual o nome. Neia.silva, bem-vinda. Estamos quase começando, estou esperando mais entrar umas duas pessoas aí. Deixa eu ver sobre regrinhas aqui. É justamente sobre regra, inclusive, que eu vou falar. O pessoal fica muito apegado à regra, muito apegado em decorar a regra, né? Eu vejo que é um problema muito grande, porque não é só isso, a linguagem. Eu vejo muitas pessoas que passam, sei lá, passam 6 anos fazendo um curso de inglês, mas quando chega no final, se viajar para Disney, não consegue falar um raio para alguém, para o pateta, sei lá. E o problema maior é isso, a pessoa fica achando que é só decorar a regra e tudo, e não colocar em prática. Oi, Nicole! Olha aí, temos três pessoas aí já. Hello! Pois é, pois é. Pois é, a questão é essa, não é só decorar a regrinha. Eu tenho até a história de um cara aqui que eu aprendi quando eu estava fazendo meu curso, né, de professor, que estava profissionalizando. E tem um cara chamado François de Gouin, um cara super inteligente, assim, genial, um engenheiro. E aí ele foi para a Alemanha, né? Lá na Alemanha ele pensou, não, agora eu vou aprender alemão aqui e só vou conseguir começar a me comunicar com as pessoas quando eu aprender. Então ele se trancou no quarto dele, colocou lá um dicionário e começou a decorar um monte de palavras, um monte de regra. Resultado, depois de 15 dias que ele passou fazendo isso aí, ele saiu para tentar falar com as pessoas e não conseguiu falar uma palavra. É porque não é só decorar, não é só decorar. Ele acabou aprendendo mesmo quando ele saiu para começar a conversar com as pessoas, a interagir, né? Essa é a chave, no caso. Hello, Mikael. Hello, welcome. Hello, hello. Cara, eu tô em dúvida se tu é o Mikael lá da Wizard de Santa Maria, do tempo que eu trabalhei lá, que eu dei aula. Tô vendo o Mikael de Souza, eu dei aula pro Mikael de Souza lá também. Não sei se é você. Então, e aí eu tô falando do François. O François, ele começou a aprender mesmo quando ele saiu
desse negócio teórico, de ficar só tentando decorar, memorizar um monte de coisa, que não adianta o tanto que você for inteligente. Deixa eu ver. Você falou que... Fui falar mesmo 2 anos atrás. Mas você tinha feito curso antes? Você tinha... Daniela, você tinha feito curso antes? Antes de começar a falar mesmo, de verdade, como você está falando, na Sea Burn, que é um cruzeiro, né, a Sea Burn, creio que seja um cruzeiro. Ah, tem o... Oi, a Adriana entrou aí, olha só, a Adriana conseguiu vir, hello. Que legal, bem-vinda. Então, Micael, acabei de ver aqui, cara, pois é, eu lembro de tu, pô, lembro de você sim. Lembro de você lá no Novo Gama, exatamente, falei Santa Maria, né? Novo Gama. Cadê ela no Novo Gama, no Gama, Santa Maria? Ixi, tanto lugar que eu dei aula já. Deixa eu ver, 20 anos, nossa, 20 anos atrás você teve o curso? Caraca, onde que você fez o curso? Eu vou falar também sobre os cursos aqui, sobre a galera. Não vou queimar os cursos, também não vou proteger, mas as pessoas ficam muito dependentes de curso. Eu vou aqui falar sobre como ser independente também, né? Hello, Jay, my friend, welcome. Grande Jay, grande professor. No Senac que você fez, né, Daniela? Pois é, no Senac. Eu nunca não tenho contato com a metodologia do Senac, não tenho ideia de como funciona. Não sei. Senac. My friend Jay. Grande colega de UNB, né, Jay? Velhos tempos de UNB. Slackline na Santa Maria. Saudade, cara, daquele tempo. Slackline na Saúva lá. A gente fazia, lembra da história com o Jay que a gente fazia slackline? A gente fazia slackline lá na Santa Maria, no Distrito Federal. E na árvore que a gente armava o slackline, não sei o que vocês, se vocês sabem o que o slackline é, um esporte que a gente pratica, tem uma fita grandona e a gente arma de uma árvore para outra. E lá tinha um monte de saúva. A saúva é uma formiga grandona, assim, que ela tava comendo o topo inteiro lá. Então a gente ficava lá pulando e escapando da saúva. Muito bacana. Fez no Centro de Línguas. Você fez em Brasília, Jay? Ou você fez lá no Piauí ainda? Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. Caio falou que eu dava vocês. Nossa. Pois é, galera, aqui eu estava comentando antes do François, Jay, e o de Teresina, que você respondeu aqui, de Teresina, isso aí, bacana. Então, eu estava falando, deixa eu ver, eu já me perdi aqui, já misturei os tópicos todos, eu fiz aqui um roteirinho pequeno, mas já estou misturando os tópicos aqui, era para eu não me perder, mas bora lá. Que aqui, a primeira coisa que eu ia falar era sobre por que eu fiz essa live, né? Algumas pessoas entraram agora. Eu estou fazendo essa live porque muitos alunos meus estão com muita dificuldade, né? Me perguntando sempre assim, professor, eu estou há anos aí nessa escola, na que eu trabalho agora, ou em outras que eu já trabalhei, é sempre o mesmo caso, né? Eu estou há anos, mas eu sinto que eu não falo direito. Eu estou há muito tempo estudando, mas eu estou achando que não está dando resultado, né? E aí eu pensei, cara, quais são as coisas que atrapalham a pessoa? Quais são os aspectos que esse aluno tem? Quais são os detalhes? O que eu posso passar para esse aluno para ajudar ele, né? Primeiro eu tenho que saber qual a dificuldade. A primeira coisa que eu me perguntei foi qual a dificuldade que esse aluno tem. E aí, como eu não tenho como entrevistar todo mundo, eu comecei a listar as coisas que, para mim, na minha época, foram difíceis, né? Eu nunca fiz curso. O Jay fez no Centro de Línguas, a menina fez no Senac, a Daniela. Tem uma outra pessoa aqui que faz comigo, a minha aluna agora, a Adriana. Tem o Micael que fez na Wizard. E eu nunca fiz curso de inglês. Eu aprendi por conta própria, em casa. Eu levei um ano e meio para ficar no nível bom. Eu comecei ali no finalzinho de 2011, que eu comecei a aprender mesmo inglês, me dedicar.
E Quando eu comecei a dar aula, eu já falava bastante inglês já. Né? Eu comecei a dar aula em 2014, se não me engano, no final de 2013 para 14. Sou péssimo com data, eu não lembro nada de data. E aí eu levei pouco tempo para aprender, né? Relativamente pouco tempo, e eu tive que me virar sozinho, nunca fiz curso. Foi na época que tinha Livemotion, né? Que era um site que as pessoas criavam cursos. Né? Qualquer pessoa que soubesse falar, sei lá, mandarim, podia criar um curso de mandarim e ensinar mandarim em troca de aprender outro idioma. Então eu tinha essa troca de idiomas. Nesse site eu peguei algumas conversas com algumas pessoas, peguei algumas aulas, mas sim, eu nunca peguei um curso regular. Eu sempre montei meu roteirinho de estudos, o que eu queria aprender, o que eu queria aprender, o que eu precisava aprender, né? Como que eu ia fazer, os exercícios eu mesmo criava, pegava coisas da universidade, porque eu entrei na Universidade de Brasília em 2011, né? Ali em julho de 2011 comecei, finalzinho de 2011. E já começou lascando tudo, já reprovei as duas matérias de primeira, porque já era inglês as matérias, a aula já era inglês, e eu não sabia nada de inglês. Eu entrei no curso de inglês achando que eu ia aprender lá. Eu achei, não, vou fazer o curso e vou aprender no curso. E não rolou. Na UNB não funcionou muito bem assim, né não, Jay? E assim, as aulas já eram em inglês, o material já era totalmente em inglês, tudo em inglês, as apostilas em inglês, a maioria em inglês. Né? Poucas coisas eram em português, poucas disciplinas. Eu lembro de uma professora que ela era de Porto Rico, nem brasileira ela era, eu não entendia quase nada de português. Tinha o Pavel, eu lembro do Pavel também. O Pavel era um professor polonês, ele falava português muito bem, mas mesmo assim, o material era em inglês, a aula era toda em inglês, comunicação com os professores toda em inglês. E eu precisava me virar, né? Eu precisei aprender por conta própria. E eu não tinha muito tempo, não tinha muito saco para pegar aula. Eu peguei o UNB Idiomas, fiz um mês de UNB Idiomas, que era a escola que tinha lá na universidade. Fiz um mês, mas eu não me adaptei. Né? Eu achei que o método era ruim, que são as coisas que todos os alunos falam, o método e tal. Só que depois você entende que não depende muito do método. Né? A questão mais importante não é o método. E esse é o primeiro ponto. De onde que eu tirei as coisas que eu vou falar aqui hoje? Eu tirei da minha experiência. Basicamente da minha experiência como estudante de letras e como professor. Né? Sou professor já desde 2014. E aí eu pontuei algumas coisas. Quando eu comecei, eu senti muita dificuldade de falar. Né? Um dos primeiros pontos foi falar. Eu não falava muito, eu sempre fui muito tímido. Né? Não tinha muita oportunidade de conversar com as pessoas, então o speaking foi o que demorou mais para eu desenvolver. Né? E, assim, eu fui me virando, descobrindo os assuntos enquanto eu estava lendo. Eu tinha que ler coisas da faculdade, eu ia pesquisando, traduzindo, que é o primeiro ponto. Eu acho que essa é a primeira dica que eu vou dar aqui para os alunos. Os alunos, eles são muito presos, os meus alunos, né, os que eu tenho contato e os que eu já tive contato antes, eles ficam muito presos em traduzir para o português, né? Em fazer esse link, essa relação com o português. Essa talvez seja a minha primeira dica aqui e é a que vai mudar mais coisas assim no seu aprendizado. Né? Essa primeira coisa é, não traduza para o português. Não pegue a palavra em inglês e correlacione no português. Primeiro erro. Né? Não faça isso porque tem vários motivos. Primeiro, a língua, ela é uma representação da realidade, representação direta da realidade, entendeu? Então, se eu digo assim, maçã, automaticamente na sua cabeça aí que você está ouvindo, vai aparecer a imagem da maçã. Você não vai traduzir para outro idioma e depois pensar na coisa. A gente tem essa imagem relacionada ao som, né? Se alguém já ouviu falar de soci, vai saber do que eu estou falando. Mas eu vou explicar direitinho para vocês. Ó. Se eu falo qualquer palavra, a mente de vocês já traz a imagem dessa coisa. Quando é um objeto é mais fácil. Quando é uma ideia abstrata, a sua mente ela cria uma conexão. Então você não tem que traduzir. Você tem que linkar o som à imagem da coisa que você está aprendendo. Né? Por isso que tradução não é boa. E o que acontece? Se eu falar Apple, você não tem que pensar primeiro, Apple é maçã em português, então
aí que você vai pensar na coisa maçã. Isso não é legal, porque é um processo muito longo e você não está aprendendo a língua, você está você está só memorizando ali um conjunto de símbolos. E você tem que adquirir a língua de fato. Só memorizar não vai funcionar. Então, o primeiro ponto, repetindo aqui, seria a tradução. Evitem traduzir. Vocês têm que fazer igual vocês fazem com o português, linkar direto à coisa, né? A língua é a representação da realidade, então vocês têm que representar o mundo que está ao redor de vocês com a língua, né? Com o idioma novo. Então, se eu falo book, já tem que ver a imagem para vocês aqui, ó. Book, this is a book. I have a book. It's a big book. Então, eu já fui demonstrando aqui para vocês, big book, it's a big, lot of pages, really big, a lot of pages. Então vocês têm que perceber que a língua ela não pode ser traduzida, vocês têm que linkar direto. Só de eu mostrar aqui o livro e falar book, this is a book, this is a book, this is a book. Vocês não precisam se apoiar, usar o português como muleta, né? Primeiro ponto. Eu ia falar de uma outra coisa aqui, sobre a questão da tradução, porque isso está muito relacionado a como você interpreta, deixa eu ver aqui, como você interpreta o que significa a língua, né? O que é um idioma. Então, muitas vezes a pessoa não entende que... eu acabei de ler aqui um comentário, agora que eu vi. Se não for objeto, força a imagem da palavra mesmo assim. Olha, se não for um objeto, é uma ideia abstrata, você vai ter imagens para isso também. Por exemplo, se eu falar assim para você, olha, eu ganhei um livro. Ganhar não é um objeto, certo? Mas a partir do momento que eu falo, eu ganhei um livro, vem alguma coisa na sua cabeça que relaciona ao sentido de ganhei. Se eu falar assim, I give, this is my book. This book is mine, my book. Então, só de eu dizer assim, my book, this book is mine. E você já entende. Você já entendeu que o my book, o meu, ele não tem uma tradução, assim, não tem uma imagem, não é um objeto, mas você entende. É esse sentido que você tem que entender. Não é uma imagem mesmo, é uma cena, é como se fosse uma cena na sua cabeça, e está relacionado com essa imagem. Até no português você tem que fazer isso às vezes. Porque talvez você não saiba o que é a palavra jurisprudência, por exemplo. Você fala jurisprudência, você não sabe o que significa, mas você sabe que tem alguma coisa a ver com júri, né? Você já conhece um pedacinho da palavra jurisprudência, prudência é coisa de ser prudente. Então, ser prudente no júri, você já vai captando por aí, né? E jurisprudência, por sinal, é quando todos os tribunais adotam a mesma postura diante de algum ato. Então, eu acabei de explicar em português o que é outra palavra. Que aí vem a minha segunda dica para tradução. Que é você não usar dicionários. Se você precisar de um dicionário que você não conseguiu entender, não usar dicionário para o português, mas dicionário inglês. A Daniela, você me falou que já fala inglês bacana, então você não vai ter dificuldade para conseguir entender um dicionário de inglês para inglês. Talvez uma pessoa que esteja iniciando ainda tenha mais dificuldade. Então, para essas pessoas que iniciam, a gente usa mais imagem, né? Imagem com situações. Então, pegar imagens que tem situações e fazer isso. No meu começo, como eu não tinha nenhuma pessoa para me auxiliar, eu não tinha um instrutor, eu acabei caindo nisso de traduzir do português para o inglês. É menos mal, porque aí eu fazia uma estratégia que eu vou deixar mais para o final para explicar. Outra estratégia, eu bolei uma série de estratégiazinhas que eu usava que eu vou passar para vocês. E aqui o Mikael me perguntou um negócio agora que eu vi. Ele falou assim: qual a dica que você dá para manter o inglês para quem terminou o curso recentemente?
Boa, garoto. Eu tava falando com o Jay sobre isso ontem, cara. Eu tava falando com o Jay, com meu amigo aqui, sobre exatamente isso. Cara, eu terminei o curso e fui pro Pará. Eu passei quase um ano sem falar inglês com ninguém, cara. Eu fiquei na casa do meu pai lá e não tinha ninguém que falasse inglês. Tipo, só eu e eu fiquei sem falar quase nada de inglês quase um ano. Aí, quais são as coisas que eu faço? São as mesmas que eu fiz quando eu comecei a aprender. As séries que eu gosto, todas as coisas que eu gosto, eu coloco em inglês. Meu celular é em inglês, menu, os aplicativos é tudo em inglês, né? As coisas que eu gosto de pesquisar, eu pesquiso tudo em inglês. Programas de TV, eu costumo assistir em inglês, que não é na TV que eu assisto no computador, no YouTube, né? Eu pesquiso coisas em inglês. Por exemplo, tem muita coisa do it yourself. Eu gosto muito de fazer esses handcrafts em casa, sabe? Fazer artesanato em casa. Fazer coisas que eu teria que comprar, eu faço em casa. Sei lá, uma mesa. Como fazer uma mesa de pallet? Eu não vou pesquisar isso em português. Eu vou pesquisar em inglês. O cara vai me dar um tutorial em inglês. Eu vou me esforçar para entender. Isso é uma das dicas que eu vou dar mais pro final também, sobre quais estratégias você pode usar. E aí, Marilene, tudo bem? Oi, lá do Piauí, diretamente do Piauí. Como é que você tá, Marilene? Então, voltando aqui, eu estava falando sobre como manter o inglês depois que você aprendeu já. Pelo menos para o listening, para você conseguir entender a leitura, para você conseguir entender textos, você tem que manter um padrão ali, um ritmo de leitura. Toda coisa que você for consumir, consome já no idioma que você aprendeu, né? Para fala, já é um pouco mais complicado. Foi o que eu senti mais defasagem quando eu parei de falar, quando eu terminei meu curso, que eu fui para o Pará, a maior defasagem foi na fala. Porque você não fala muito com as pessoas e a articulação dos sons, você tem que praticar, é que nem um músculo, né? Na minha concepção, você tem que praticar. E assim, eu perdi muito da minha pronúncia, o meu sotaque está muito forte no brasileiro agora, está muito menos natural, né? Outra coisa sobre sotaque, você nunca vai chegar ao sotaque igual de um nativo, mas tem como você pegar algum padrão de linguagem, sei lá, uma linguagem standard, são regras que a gente tem de uma língua, que a gente segue essas regras para ter uma padronização só. Por exemplo, quando você diz que está aprendendo inglês americano, não quer dizer que os Estados Unidos todos falam daquele jeito. Quer dizer que aquele estilo, aquele sotaque foi selecionado para você aprender, porque é um sotaque padrão, né? É adotado como padrão. Assim como a gente tem o português do Brasil e o português de Portugal, né? E português no Piauí, o português é diferente, o português em Minas Gerais é diferente, no Rio Grande do Sul. Então, a mesma coisa que acontece com o português acontece com outros idiomas. Mas assim, o que acontece depois que eu parei de falar, eu fui perdendo um pouco da pronúncia, o sotaque foi ficando um pouco menos natural, né? A pronúncia das palavras vão se perdendo um pouco. E aí, Caroline, tudo bem? De Redenção, diretamente de Redenção, Caroline. Como é que estão as aulas agora? Tudo EAD? Tá bacana? Enfim, vamos voltando aqui, voltando ao ponto que eu estava, sobre a prática, né? Para praticar a fala, eu dou aula. Então eu falo, a aula inteira eu falo em inglês. Eu evito falar em português durante a aula. Né? As outras coisas, como eu já falei, eu coloco filme, eu não coloco em português, raramente, a não ser que seja um filme brasileiro mesmo. Filme eu não coloco em português, série eu não coloco em português. Tudo em inglês você tem que entender e tem que ter contato com a língua o tempo inteiro. Isso é outro ponto, essa é a segunda dica que eu vou dar. Eu já tirei da ordem tudo aqui que eu coloquei, mas eu vou marcar aqui para não me perder. Já falei para vocês que o idioma é uma coisa que vocês têm que entender e não traduzir, né? Da imagem acústica que eu falei, beleza, não traduza, primeira dica. Não traduza porque não ajuda. Segunda dica aqui, que eu ia falar agora, é sobre você não usar o idioma na vida real. Deixa eu ver, cantar não vale muito, porque você só consegue música diferente. Um pouco, e também porque música, eu tenho uns pontos aí. Vale a pena você cantar, até ajuda,
Mas música, ela não segue, normalmente ela não segue a linguagem formal, dependendo de que música é. Música é uma linguagem mais livre, né? Que é poesia, a letra da música ela é mais livre, entende? Então, normalmente, eu encontrei erros não, que são fora do padrão formal, do standard, né? Em músicas que são muito famosas, né? Qual foi que eu ia postar? Eu ia postar outro dia nesse exercício de listening aí, não postei porque estava fora da regra, então não coloquei. Mas vale porque é um recurso que você tem mais à mão ali, né? Mais fácil. Você ouvir, olha, é outra coisa muito boa, você ouvir, gravar, e isso, vale a pronúncia que você fala, né? Você ouvir, gravar o que você, aliás, você falar, gravar o que você falou e se ouvir depois. Isso é um dos exercícios mais importantes para você desenvolver a sua habilidade ali de listening e o speaking. Eu acho que desenvolve os dois juntos. Eu usei muito esse artifício, porque como eu não tinha muitas pessoas para conversar comigo no começo, eu tinha que desenvolver algum tipo, saber se estava falando certo ou não, falando certo próximo da pronúncia padrão. E aí eu tinha que lançar a mão de algum artifício. Então o que eu fiz? Eu gravava eu falando e me ouvia e comparava com o áudio original. Colocava algum filme para rolar, aí eu pegava, vou repetir essa frase aqui. Eu colocava, gravava e ouvia de novo. Ouvia eu e ouvia a frase do filme. Então vale sim, vale a pronúncia. E estava falando sobre a tradução, depois a gente foi sobre quando que você pode usar o idioma, né? Deixa eu ver qual outra coisa que eu ia falar aqui. Ah, sim. Frequência de estudo. Quantas horas eu tenho que estudar? O que eu tenho que estudar, entendeu? Isso tudo está muito relacionado a você decidir o que vai estudar ou não, está muito relacionado ao curso que você está fazendo, às vezes, ou às necessidades que você tem de se comunicar, né? Você precisa falar inglês para quê? O que você está tendo contato ali da língua no momento? Normalmente os cursos eles têm 2 horas, né? E você tem alguns exercícios para fazer durante a semana, né? Você tem alguns exercícios para você fazer e tem 2 horas de curso, tem um livrinho ali para você seguir. Mas o que acontece é que o aluno ele acha que vai ficar nisso. Vai assistir 2 horas de aula por semana, vai fazer os exercícios e pronto, tá show. Vai aprender a falar inglês. E não é bem assim que funciona, né? O que vai acontecer é que se você faz que nem a Daniela falou aqui, se você canta, se você usa o inglês no dia a dia, isso vai fazer você aprender. A escola, o curso, ele vai funcionar como um guia, né? O curso ele é um guia, ele vai te direcionar, olha, tem que aprender isso, tem que melhorar isso aqui, essas são as habilidades, ele vai te dar um roteiro e você tem que usar isso todos os dias, né? Não adianta, o que eu vejo muita gente fazendo é tentar decorar um monte de coisa, né? E achar que na próxima aula, daqui a 2 dias, ela vai lembrar tudo o que aconteceu, e isso não acontece. Daqui a 2 dias você vai ter esquecido mais da metade daquilo, não vai conseguir lembrar e você não vai ter treinado, você não vai ter trazido aquilo para o seu dia a dia. Porque o que tem que acontecer é você tem que tirar a ideia de que a língua inglesa, a língua estrangeira qualquer, só pode ser usada dentro da sala de aula. Esse é um grande problema. Você não pode usar isso só dentro da sala de aula, você tem que trazer isso para a vida real também. Eu acho que essa dica de primeiro não traduzir, certo? Agora isso de não deixar o idioma só dentro da sala de aula é uma das mais importantes, porque aí você não fica refém da escola, de só ter como falar inglês na escola, e não fica refém das 2 horas de aula. Isso é um grande problema. Você só tem 2 horas de aula, não é o suficiente para você praticar tudo. Em 2 horas você não vai aprender tudo, né? Como você tem que mudar a sua mente, você tem que mudar a forma... Olha, pensa o seguinte, o mundo todo ao seu redor, ele é um conjunto de símbolos que você interpreta na sua cabeça. Tudo que você olhar, tudo que você conhece, tem algum símbolo na língua que você usa para representar, entende?
tudo no universo, tudo no mundo que você tem contato, tem uma forma de representar com a língua. Você representa tudo isso com português. Agora, mudar e pensar em inglês leva tempo. Não é 2 horas por semana que vai fazer isso. E aprender o idioma, né, fazer a aquisição de idioma é justamente isso. Você ressignificar o mundo inteiro, dar novos símbolos, né, criar uma nova simbologia para o mundo inteiro, para tudo que você tem contato, para esse universo todo que está dentro da sua cabeça, você vai criar um novo significado, né? Vai criar uma nova simbologia. Então, para fazer isso, você tem que ter contato diário, né? São todos os dias. O que você aprendeu hoje, e você aprende hoje, você vai ter que colocar em prática a partir de hoje para sempre, né? Isso foi uma das coisas que fez eu aprender mais rápido quando eu estava aprendendo, porque tudo ao meu redor, assim, uma vez que eu descobria como era inglês, eu só falava inglês, só pensava em inglês. Ah, isso aqui é um book, então agora eu não vou mais pensar, eu vou pegar ali. Você pensa o dia inteiro em português. Você diz, vou pegar ali meu livro. Você está pensando aqui, você está fazendo nada, pô, eu estou com fome. E você pensa em português, entende? E o que você tem que fazer é pensar isso com os símbolos novos que você aprendeu. Então você vai pegar, esse aqui é um book, você não vai mais pensar, eu tenho que pegar meu livro. Fala, eu tenho que pegar meu book, se você não sabe como tem que falar, eu tenho que pegar ainda em inglês. Mas você já vai falando, olha, eu tenho que pegar meu book. Pegar o book aqui, e assim você vai lentamente construindo isso, mas é diário, é uma coisa diária. Isso é um dos fatores, do meu ponto de vista, que faz muita gente que passa 6 anos, cara, eu já vi gente que passou 6 anos numa Wizard dessa da vida, sei lá, numa skill dessa da vida, e não aprendeu, cara. E não consegue falar, não consegue ter uma conversa fluida, né? Não chegou à fluência. Porque a pessoa ficou nessa de são 2 horas de aula, tem que repor, ficou na obrigação de fazer exercício, mas sem entender o que é a língua, sem entender que você tem que repensar as coisas sobre uma nova ótica. Você tem que pensar tudo agora em inglês. Essa é a minha dica 2, eu acho que essa era a mais importante até aqui, uma das mais importantes, que é você ressignificar o mundo inteiro, né? Colocar novos símbolos para representar o mundo. Isso é uma das dicas mais importantes daqui. Como é que você faz isso? Como eu já falei, você vai pegar tudo que você tem ao seu redor. Olha, aqui na minha frente eu tenho boxes, my backpack, tem my towel, tem aqui the lamp, the light. Você começa a descrever tudo que tem aqui ao redor. Yes. Volta a questão do inglês. E acontece até nas situações engraçadas, cara. Porque você tá... como eu tento manter, né, meu fluxo de pensamento em inglês constante. Pois é. E por isso que eu tento manter... Eu tô falando aqui que depois de um mês já tá tudo em português de novo. Pois é, porque... Você condicionou seu cérebro, provavelmente, né? Não sei, eu estou julgando aqui pelo que você falou agora, mas você condicionou sua mente a ficar em inglês, no modo inglês, só quando estiver no navio. E tenta manter isso no dia a dia. Acontecem situações engraçadas, tipo, você sonhar em inglês, a galera fala sonhar em inglês, já aconteceu comigo. Acontece de você estar falando aqui com alguém, do nada soltar alguma palavra em inglês, de começar a escrever alguma coisa sair em inglês, né? Porque vai acontecendo naturalmente isso. E, tipo, agora eu tava falando com vocês, eu ia falar um negócio aqui e já saiu em inglês automático já, e eu já tive que pensar, não, peraí, essa parte é em português. E acontece. Mas é porque é parte do... Pois é, cara. E aí parte do procedimento é esse. O objetivo de aprender um novo idioma é você dar novos símbolos para tudo. Ali, acontece mesmo. Comigo acontece direto, cara. Às vezes eu estou dando aula aqui, hoje de manhã, eu estava dando aula pro Pre-Advanced, aula toda em inglês, a gente pensa ali tal. Na hora que eu terminei, eu comecei a pensar as coisas que eu ia fazer tudo em inglês já. Yes, é isso. Não é tão difícil aprender um novo idioma
fazendo isso, né? Eu levei pouco tempo, eu levei ali de finalzinho de 2011 até, para eu ter um nível bom, até ali no final de 2012, comecinho de 2013, por aí. Então não foi muito tempo que eu levei para conseguir um nível bom de inglês. Em vista a galera que passa 6, 4 anos estudando, eu em menos de 2 eu já estava dando aula de inglês, né? Eu já estava dando aula em escola de inglês. E foi um dos lugares que desenvolveu mais quando eu comecei a dar aula, porque eu falava inglês o dia inteiro, né? Eu falava. E dessa vez, eu sabia toda a técnica, eu pensava em inglês, mas a articulação ainda não estava boa. Depois que eu comecei a dar aula, que eu tinha que falar, que eu tinha que pronunciar o tempo inteiro, aí melhorou muito, muito. E aí, Daniela, sobre pensar, sobre sonhar e fazer tudo do seu dia a dia, tenta converter tudo do seu dia a dia em inglês. E aí você pensa, pelo menos. Porque aí a parte da articulação é só uma coisinha desse tamanho aqui que você vai ter que praticar depois, né? A gente diminui o trabalho. E assim, tem outra saída que é muito bacana para fala, que é uma saída que eu estou bolando agora para os meus alunos, que é fazer grupo de WhatsApp. Eu fiz um grupo agora, vou colocar ele na ativa nessa semana que vem. E é assim o grupo, eu vou dar um tópico e as pessoas vão ter que falar alguma coisa, tem que mandar um áudio, né, e falar sobre aquele tópico. O tópico dessa semana é tópico X, então vamos falar sobre, sei lá, laranja. Essa semana eu tô falando muito em laranja aí, então o tema dessa semana é laranja. Vamos colocar aí, todo mundo fala sobre orange. Coisas desse tipo. Tem games também, e esse grupo a ideia é praticar a fala, né? A pessoa poder pronunciar e ter uma interação ali. Porque como a gente está mais no meio virtual agora, né? E aí eu lembrei de outra coisa. Eu fiz um e-book, quando eu estava pensando sobre essa live que eu ia fazer, eu fiz um e-book com um resuminho de todos os problemas, pontuando um por um e dando alguma solução que eu usei, né? Coisas que eu usei para solucionar. E quem quiser pode me chamar na DM que eu envio. Não, Micael, esse grupo é qualquer um, todo mundo. Eu vou abrir ele, eu abri já comecei o grupo para eu divulgar na live agora. Eu vou começar a divulgar mais essa semana. Me chama, manda um oi lá na DM, que aí eu te mando o link. Eu tenho o link já pronto, tá? E aí semana que vem eu vou começar a postar os temas todo dia. Aliás, tema por semana, né? E é isso, manda lá que a gente vai botar para funcionar esse grupo aí. Que aí diminui uma dificuldade, para mim me ajuda muito, né? Porque eu tenho que falar, eu tenho que pensar no tema, né? Eu tenho que responder vocês, eu tenho que corrigir ali, que eu vou estar como professor também. Então é um grupo ali para quem quer aprender, vai ser ótimo, para quem quer praticar também, né? E tem o e-book, quem está aqui na live agora, tem 3 pessoas, olha só, tá bombando essa live. Tem 3 pessoas aqui, e quem quiser, gente, me chama na DM lá que eu vou mandar o e-book, tá? Vou mandar para vocês. Se vocês tiverem qualquer pergunta aí sobre o que eu estou falando, pode mandar que eu vou respondendo. Que a gente está na conversa aberta. E aí, eu estava falando sobre como o grupo do WhatsApp pode ajudar você a pensar mais em inglês, ressignificar as coisas. E aí, tem um outro ponto que é sobre como que você deve praticar, né? Como? Eu estava falando no começo sobre teoria, né? Que o pessoal fica muito preso em teoria e fica falando, tem que decorar isso aqui. Porque a impressão que dá é, não, tem que decorar primeiro a regra e depois colocar em prática. E na língua não é assim que funciona. A língua você tem que ir colocando em prática já. Aprendeu, já tem que colocar ali, porque não é a regra, é comunicar, é entender. A maior parte de aprender um idioma é ter boa percepção, é trabalhar a percepção, deduzir as coisas, tudo isso ajuda muito, né? Para mim ajudou bastante, né? Então você não precisa aprender muito, você pode aprender pouco e usar muito, né? A fluência você conseguiu usar, mesmo que seja pouco, você já conseguiu usar.
E aí tem outra coisa que eu bolei aqui, que eu pensei mais ou menos assim, se for colocar em números, 80% do que você aprende tem que ser, deve ser, né, prática. 80% tem que ser prática. Falar, ler, ouvir, prática. Só 20% que você tem que dar de responsabilidade ali para teoria. Né? Então, teoria não é tão importante a prática. Entende? Porque muitas coisas na língua são processos que você vai aprender. Não é exatamente a tradução, não é exatamente decorar milhões de palavras, porque nem português você sabe, mas você é fluente em português. Então, muitas das coisas da língua, do idioma, são processos. Né? É um processo que você aprende. Então, muitas vezes você aprender ali uma coisa e usar bem ela já vai te dar uma ferramenta para você aprender as outras de uma forma mais independente. Né? Então, por isso que eu digo, 80% de prática, 20% ali com foco na estrutura, da gramática, com linguagem formal, mas o resto é prática, o negócio é usar a língua. A grande dica que eu dou aqui é usar, sem medo de errar, que aí já me leva para o próximo ponto aqui. Eu tenho um outro ponto que eu queria falar muito. Esse ponto aqui, sobre as pessoas terem medo de errar, eu acho que é outro ponto-chave. Só trouxe ponto-chave para vocês aqui. Hoje eu pensei só nas coisas, pô, mas o que é mesmo, assim, de verdade, que atrapalha, né? Eu vi um comercial do Mário Vergara ali falando várias coisas também, que, você está cansado do método tradicional? Tem duas opções. Eu acho que não é bem por aí, tem mais opções, não são só duas. E eu acho que é o seguinte, você tem que observar que muitas das coisas que atrapalham o aprendizado são bloqueios que você tem, bloqueios mesmo psicológicos, né? Bloqueio não que você, sou burro, eu nunca vou aprender. Mas é que você já acostumou com essa ideia, então você nem se esforça mais. Você não quer sair da zona de conforto porque você nem sabe, no final das contas, a pessoa nem sabe como sair dessa zona. Já é tão natural que para ela não é isso mesmo e acabou, não tem mais discussão. E aí o que acontece? O medo de errar é uma das coisas que atrapalham muito, mas muito mesmo, assim, porque você precisa colocar as coisas em prática, como eu falei, 80% ali de prática que você vai ter. E, exato, vencer a vergonha. Vencer a vergonha, cara, eu acho que depois do speaking, foi junto, eu acho. Speaking e a vergonha de falar, cara, nossa, me atrapalharam muito. Eu aprendi rápido, mas olha o quanto teria sido mais rápido se eu não tivesse vergonha de errar. E essa vergonha não é uma vergonha de a outra pessoa está me ouvindo falando. É a vergonha de errar mesmo. Você tem medo de ser julgado, né? Isso da minha observação. A pessoa tem medo de ser julgado porque cometeu um erro. Né? Você tem medo de ser julgado. Uma coisa meio inconsciente, assim. Você acha que errou e aquilo tem gente que tem uma ansiedade muito grande e isso já vai dar um ataque cardíaco, a pessoa vai ficar desnorteada. Eu já vi várias situações em sala, pessoa muito boa, sabe muita coisa, mas não coloca ela para falar não, porque ela fica em pânico, a pessoa. As pessoas, né? Não foi só uma pessoa que aconteceu isso. Comigo mesmo acontecia direto, e eu perdia muitas oportunidades de falar, né? Eu tinha muitas oportunidades de conseguir desenvolver o idioma, que como eu falei, você tem que tirar de dentro da sala de aula o idioma. Você não pode deixar o idioma só dentro da sala de aula, porque ele é o mundo todo. E aí você tem outras pessoas que também estão aprendendo, e tem outras pessoas que já sabem, né? Tem outras pessoas que já sabem o idioma. Hello, Larissa, welcome. Tem pessoas que já sabem o idioma, tem pessoas que são fontes para você. Né? Como eu falei, você precisa de uma fonte de referência para você não ter que traduzir. Eu perdi várias oportunidades porque eu estudava na Universidade de Brasília, uma universidade mundial, cara, digamos assim. E lá tinha gente de tudo quanto é país. Eu podia ter entrado em contato com qualquer pessoa para conversar, mas eu tinha muita vergonha de falar, eu tinha vergonha de falar com as pessoas, principalmente em inglês, imagina. Se eu fosse mais desenrolado, olha só, ia ser rapidíssimo, né? Mas a vergonha atrapalha por isso, você deixa de colocar em prática, né, as coisas que você aprendeu. Você poderia praticar muito mais se você não tivesse vergonha.
E aí não tem uma receita. Vou dizer assim, cara, para vencer a vergonha você tem que fazer isso, isso e isso. A coisa que eu posso dizer que é o que eu fiz. Quando eu percebi que eu tinha muito medo, isso me atrapalhava muito, eu comecei a me perguntar, cara, por que toda vez que eu vou falar com alguém eu fico tão nervoso? Por que toda vez eu fico tão taquicardia? Eu não vou morrer. Se eu passar vergonha, cara, essa pessoa não vai nem lembrar. Às vezes a gente fica pensando assim, cara, fica remoendo aquilo na cabeça. Nossa, eu errei. Caraca, eu errei. Meu Deus, eu passei vergonha. Mas e daí, cara? Isso é o que eu posso falar. E daí? Você não vai morrer. Errou? Tá, errei. Então, e daí? Agora vai tentar descobrir qual foi o erro e fazer certo depois. E só, não tem muito o que fazer. A gente fica superestimando demais, parece que só tem que falar certo o tempo inteiro. E quem fala um idioma, qualquer idioma, não fala ele formal o tempo inteiro. O português que a gente está falando agora, o português que a gente fala no dia a dia, não é um português formal. Porque, como eu falei, a gente tem línguas formais, um standard da língua, que a gente usa para comunicação oficial do governo. Por exemplo, eu não posso chegar com a linguagem que eu estou falando com vocês e colocar fazer um ofício. Imagina, eu vou escrever um ofício, né? E na linguagem informal. Não dá, tem que ter um padrão, porque abre margem para interpretação. Então a língua tem padrões. A gente não fala com esses padrões o tempo inteiro, a gente fala na língua viva, do jeito que ela é. E aí o brasileiro, assim, eu sinto que o brasileiro tem mais isso, porque na escola a gente é condicionado a aprender que tem um português certo e um português errado. E isso simplesmente não existe. Tem o português certo e tem o português coloquial. O português que a gente diz certo, ele não é que ele é certo, é que é o português oficial, o português padrão. Essa linguagem oficial, que a gente usa para comunicação e tudo. Tudo que é fora dela, o brasileiro tem preconceito. Esse preconceito linguístico tem um livro de um professor da UNB, inclusive. Exatamente, Diego. Exatamente. A timidez fecha a porta das oportunidades, exato. Gente, tu lembra qual é o nome do autor daquele livro Preconceito Linguístico? Eu não lembro qual é o nome do... Não lembro se era o Libânio, se era o Bânio, aliás. Eu não lembro. Enfim, não lembro. Mas tem esse livro que eu li quando eu comecei e foi uma das coisas que me abriu a mente assim, para a língua. A língua, ela é uma coisa incerta. O símbolo, gente, olha, isso aqui é livro. Hello, Lúcia, sorry. Hello, Lúcia, welcome. Isso aqui é um livro, mas a palavra livro, ela não tem nada a ver com a coisa livro. A palavra livro, esse é só um som, esse é só som. Eu podia chamar isso aqui de bar. Ou seja, o símbolo sonoro, ele não tem que ter nada a ver com a coisa concreta. Você olha para isso aqui e não tem nada nisso aqui que se relacione com esse som. Bar, book, livro. Várias línguas diferentes são palavras diferentes, por isso. Então, a língua coloquial, a língua comum, a língua que a gente fala, ela é arbitrária mesmo. São símbolos que a gente cria. Né? O Jay falou aqui, o nome do livro é Preconceito Linguístico, é do Marcus Bagman. Né? Banho ou Bagman, não sei como é. E aí, eu recomendo muito ler esse livro, mas dando um resumo aqui da minha interpretação desse livro, a gente tem vergonha porque a gente não quer falar errado. A gente acha que tem um certo e errado porque a gente já aprendeu na escola que tem um português certo e um português errado. Tal coisa, na minha visão, não existe. Tem uma coisa formal. Por isso que a gente tem que ver algumas coisas de inglês, tanto no formal quanto da forma coloquial, né, que a gente chama. E você tem também que perceber que erro é natural. O que você considera erro é só uma referência. É erro, mas você está levando em consideração o quê? Que regra? E se você errou, qual a consequência que isso traz para você? Errar só traz consequência boa, cara, nesse contexto.
Nesse contexto, você errar só traz consequência boa. Olha outra coisa que deixa eu concluir o raciocínio. Só traz coisa boa porque você vai perceber que tem uma coisa errada ali e vai conseguir controlar isso. Você não consegue controlar um erro que você não sabe que existe. Só vai saber que existe quando você errar. Então, o raciocínio é esse. Então, você tem que testar. Vai na fé mesmo, testa, sem vergonha mesmo. Testa que se funcionar... Bom, se não funcionar, você vai saber o que tem que mudar para funcionar. E aí, desculpa aí, Micael, agora que eu vi tua mensagem aqui, ó. Às vezes o problema não é a vergonha, mas sim do outro pensar que você está querendo aparecer, que só fala outra linha. Tem isso também. Mas isso é muita coisa da nossa cabeça também ainda. Que o outro vai pensar que a gente está se aparecendo, mas o pensamento dele é dele. Isso não vai te afetar em nada, entendeu? Eu acho que esse é por aí que você tem que pensar também. Não ligar para a opinião que o outro vai dar para a coisa que você está fazendo. Ele acha que quer se aparecer? Tá. Deixa ele, não vai te afetar em nada no final das contas, né? O que ele pensa é muito mais responsabilidade dele do que sua, né? E aí, enfim, gente, recapitulando aqui o que a gente falou até agora de dica. Primeiro, não traduzir, porque como eu falei, o idioma é dar símbolos para o mundo, né? Criar essa simbologia para o mundo. Então você não pode traduzir para o português para depois pensar na coisa, você já pensa direto no inglês, que aí foi a segunda dica, pensar no inglês, pensar em inglês o tempo inteiro. Uma vez que você aprende algum conteúdo, uma vez que você aprende o vocabulário, não usa mais ele em português, usa ele, pensa ele, escreve ele em inglês. Né? A outra dica que a gente deu aqui foi sobre o medo. O medo de errar é aquela coisa, como eu falei, você só tem como vencer o medo encarando ele, né? Como o Jay bem falou, que a timidez fecha um monte de portas de oportunidades. Então, larga a timidez de mão, larga a insegurança de mão, porque isso é se importar, que nem eu falei agora, dei um conselho para o Micael, é se importar com o que o outro pensa. E o pensamento do outro é só a responsabilidade dele, então a gente não tem como controlar o que os outros vão pensar. Pensa da seguinte forma: fazendo certo ou fazendo errado, sempre vai ter alguém que vai te julgar. Você já está sendo julgado, então não interessa qualquer outro julgamento que venha. Você não pode se podar por causa dos pensamentos dos outros, entende? Então não se pode, não se bloqueie por causa do julgamento. As pessoas estão julgando o tempo inteiro, então o julgamento a mais ou a menos não vai influenciar em nada. Esse é sobre o medo, né? A outra coisa que a gente falou foi sobre como a gente pode usar o idioma na vida real, né? E sobre a frequência de estudos, que isso está linkado. Que aí você tem que estudar seus 80% ali tem que ser de prática, mais uns 20% de teoria, mas tem que prevalecer prática, certo? Hello, Carlos, welcome. Bem-vindo aí, cara. Estamos aqui falando sobre várias dicas importantes. Tudo isso que eu estou falando, o ponto principal é criar independência, né? Eu vejo que os alunos são muito dependentes de uma tradução ou muito dependentes de um ambiente, que é o ambiente da sala de aula, que fica aquela coisa, eu tenho 2 horas de aula, então eu só falo inglês numa semana, 2 horas, que é só as horas que eu estou na aula. Tem gente que não faz nem dever de casa, que ajuda, não é suficiente, só isso. A língua não é só isso, não é só responder e decorar coisa. É usar, é falar, é se comunicar. Então é muito importante manter o inglês uma coisa constante no dia a dia, né? Isso é para te dar independência. Pensar em inglês, conseguir se arriscar, né? Falar a qualquer momento, com qualquer pessoa. Isso abre portas. Isso tudo vai te dar independência para você conseguir aprender o idioma sem precisar de muita referência das pessoas. Com o tempo você começa até a deduzir palavras, né? Pelo sentido de uma frase, você consegue interpretar qual é a lacuna, qual é a palavra que está faltando, por exemplo. Então, tudo isso de tradução não serve para nada no final das contas, porque depois que você tem um certo nível com o idioma, um certo contato com o idioma, você já vai conseguir até deduzir. Tem palavras que eu não sei em português. Tem palavras que se eu ler um texto aqui, eu conseguir deduzir aquela palavra, qual o sentido dela dentro da frase,
Eu não preciso linkar ela com o português, eu linko ela com o sentido que eu já sei ali. Então tem palavras que eu não consigo traduzir para o português. Porque muitas vezes essas palavras nem têm mesmo tradução para o português. E aí, mas mesmo assim você entende qual é o sentido ali. Então, por isso que eu falo que aprender o idioma é muito mais aprender um processo, aprender alguns processos, aprender a ressignificar o mundo. É muito mais isso do que você decorar regrinhas, né? Nossa, a gente já tem quase 1 hora de live aqui, né? E já falei quase tudo que eu tinha para falar. Só reforçando, quem está on ainda, se quiser o meu e-book que eu preparei com essas dicas que eu estou dando e com mais alguns exercícios que eu criei, só me chamar na DM aí que eu envio para vocês, tá bom? Para todo mundo que estiver aqui vai ser de grátis, um e-bookzinho aí bacana, né? E deixa eu ver aqui outra coisa. É isso. Bom, no geral é isso. As dicas que eu tenho para vocês, que eu queria falar aqui, que eu lembro até agora, é isso, né? Falei aqui que é importante você falar, entender, que é para você vencer seu medo, você tem que praticar, que os erros fazem parte, e se ouvir falando. Se grave falando, isso é muito importante, ajuda muito. E tente usar a língua no seu dia a dia. Isso eu acho que é fundamental. Todos os dias, tudo que você já fala em português, tudo que está ao seu redor, isso tudo pode ser falado em inglês também. Então, deixe o português de lado e vai para o inglês. Vai para o inglês, que é assim que você mantém viva a língua. Aquilo que você não usa, o seu cérebro não precisa armazenar, então é mais difícil você lembrar. Então, tenta manter vivo. Eu vou postar aqui nas próximas semanas alguns desafios que eu bolei hoje. E eu estou pensando ainda em colocar um desafio de leitura. Não sei se a galera é muito por dentro de leitura, mas eu tenho um site muito bacana para treinar o listening, que chama LibriVox. Aprendi com o professor Cláudio, lá da UNB também. Aprendi muita coisa boa na UNB. E aí funciona assim. Eu desenvolvi muito o meu reading, minha capacidade de ler, e o listening com um site chamado LibriVox. Eu pegava o livro, algum clássico, que ele é sem copyright, né? E aí eu fazia o seguinte, eu colocava o áudio e lia ao mesmo tempo, lia junto com o que eu estava ouvindo, né? Isso cria um ritmo, te ajuda a saber qual é a pronúncia da palavra e te ajuda a segmentar a palavra. Eu não falei sobre esse ponto aqui, mas acontece o seguinte, o listening é uma das habilidades que o pessoal mais reclama por causa do seguinte, o listening, ele entende, ele significa, ele dá sentido para sons, né? Som, qualquer som, tipo som da palma, por si só ele não tem nenhum significado. Então ele precisa de outra coisa que está dentro do seu cérebro para ele significar alguma coisa, para ele ter um sentido, né? Que é aquela imagem que eu falei no começo. Então treinar o listening é difícil, porque você tem o primeiro contato com o som, só é um monte de som emaranhado, é tudo junto, você não sabe onde começa uma palavra e termina outra. É só um monte de som misturado. Mas quando você lê e tem o som, mesmo que você não saiba o significado, você consegue separar uma palavra com a outra. Você vai criando repartimentozinhos ali na sua mente, você vai conseguindo segmentar, né? Você vai pegando segmentozinhos de palavra, de som que significam separadamente, né? Então é muito importante você ler e ouvir ao mesmo tempo. E mesmo que você não entenda tudo, né? É muito importante pelo exercício da mente conseguir reconhecer que aquele som está relacionado com uma palavra, tem um início, um meio e um fim ali. Isso é muito importante. O site é o LibriVox Recording. LibriVox Recording. Quem quiser pode me chamar no DM aí. E eu vou ter que encerrar a live, gente. Está acabando, meu tempo está contando aqui 19 segundos. Então, muito obrigado a todo mundo que está aí. Vou fazer próximas, talvez. E é isso, galera. Continue acompanhando lá, que eu vou postar mais exercícios nos meus stories. E muito obrigado por ter vindo, tá bom? Tchau, tchau.